Então, primeiro nós vamos ler Atos 1, 8, e depois nós vamos lá para o texto do capítulo 8. Aí você deixa marcado aí para a gente ir para lá depois, tá bom? Quem achou Atos 1, 8 diz amém. Amém. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Senhor nosso Deus, te damos graça pela Tua palavra, te pedimos, Senhor, direção para podermos estudar a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja agindo em cada coração que ouvir essa palavra. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Poder sentar, irmãos. Meus irmãos, Atos capítulo 1, versículo 8, diz aqui o texto que é a ascensão de Jesus Cristo, e ele diz aos discípulos que o Espírito Santo há de vir, e que eles seriam, quando isso acontecer, eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Mas o que acontece, irmãos, é que a partir do capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo vem, enche os discípulos de Jesus, e eles ficaram sendo testemunha de Jesus em Jerusalém. Eles tiveram uma certa dificuldade em sair de Jerusalém, porque, veja bem comigo, Jerusalém era ali a casa deles. Jerusalém era o lugar onde eles viveram sempre. Jerusalém era como se fosse o lugar da tua casa, o lugar do teu conforto. Era Jerusalém para eles. Então eles tiveram uma certa dificuldade para sair de lá. E no capítulo 8, que nós vamos estudar, Atos capítulo 8, versículo 5, diz assim: E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Mas Filipe, dentre os discípulos de Jesus, ele desceu a Samaria e lhes pregava a Cristo. E deixa eu te falar uma coisa, isso daqui é muito importante, porque é o seguinte: você sabia que judeu não falava com samaritano, com aquele povo de Samaria? Eles não falavam. Por quê? Porque o povo que morava lá em Samaria era um povo que não era de uma linhagem, como é que eu posso dizer assim? Uma linhagem pura de israelitas. Naquele lugar morou judeus e morou povos de outras nações. Então eles se relacionaram e tiveram filhos. E o judeu legítimo, ele é filho de um judeu com uma judia, de lá de Israel, da descendência de Jacó, da descendência de Abraão, um judeu legítimo. Existem alguns que não são. Então, esses aqui de Samaria não eram. Muitos deles, se não todos. E o que acontece é que um judeu não se comunicava com um samaritano, eles não falavam. É tanto que os irmãos vão lembrar da parábola quando Jesus chega lá e fala com aquela mulher. Os discípulos ficam admirados de vê-lo falando com a mulher. E a mulher mesmo se admira por estar conversando com Jesus, porque um judeu não falaria com um samaritano. Então, irmãos, aqui existe a primeira coisa importantíssima. Filipe, ele saiu da sua zona de conforto e foi pregar para um povo que ninguém queria pregar. Ele saiu da sua zona de conforto e foi pregar para quem ninguém queria pregar. Você já viu no meio cristão uma certa, como é que eu posso dizer assim? Uma certa receio de pregar para algumas pessoas, dizendo assim: não, esse daí não precisa pregar não, esse daí está com a vida toda arrebentada, não, esse outro também não, não, aquela pessoa ali não, e tal. Então os discípulos de Jesus de hoje, muitas vezes fazem acepção de pessoas, não querem pregar para todos, entendeu? Não olham para todos com a real necessidade que é de eles tendo a necessidade de Cristo Jesus. Não olham dessa forma. Então, muitas vezes, se a gente não observar, a gente vai querer criar acepção de pessoas e vai querer pregar para uns ou para outros, mas para aquele povo ali, não, aquele lá não tem mais jeito, deixa ele lá, não prega mais para ele. Então, até hoje, irmãos, existem muitas pessoas que são assim. Você quer ver um exemplo? Aqueles que estão lá, aqueles beberrões de cachaça, que o povo bebe uma cachaça danada, alcoólatra.
tem muita gente que não quer pregar para alcoólatra, mas tem uns servos de Deus fazendo esse trabalho. Aquele povo que vive aqui em Porto Velho, eu não sei se tem, mas aí para fora tem algumas cidades que ficam lá reunidos aquele monte de gente consumindo vários tipos de droga. Tem gente que não quer pregar para aquele povo lá. Aqui também tem, né, irmão? Aqui também tem. Um monte de gente lá consumindo um monte de droga. Tem gente que não quer pregar para aquele povo. Diz, não, deixa lá, aquele povo lá. Então, irmãos, muitas vezes fazendo acepção de pessoas. A primeira coisa que Filipe fez foi descer a Samaria e pregar num lugar onde ninguém queria pregar. Ele foi lá e pregou. Irmão, se a gente... olha só, presta atenção. Diz o versículo 6 de Atos 8:6, diz assim: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Filipe começou a pregar e ele estava cheio do Espírito Santo e alguns sinais ocorreram, né? Espírito imundo saiu, coxo era curado, paralítico foi curado, com a pregação de Filipe, por ele estar cheio do Espírito Santo lá nessa cidade. E Filipe chegou a pregar a grandes multidões. Mas presta bem atenção numa coisa. Lá no versículo 25, a partir do versículo 25, ele vai pregar para um homem. Ele vai pregar para o eunuco. E diz a história que esse eunuco evangelizou toda uma nação. Ele pegou para uma pessoa e essa pessoa ganhou muita gente. E é tanto que hoje em dia ainda a igreja da Etiópia, se eu não estiver errado, a igreja da Etiópia não tem nenhuma raiz. Porque, por exemplo, o cristianismo do Ocidente tem alguma raiz católica ou protestante. Eles não têm nenhuma raiz, não encontra. Por quê? Porque Filipe pregou para uma pessoa e uma pessoa mudou a história de um monte de gente de uma nação. Você está vendo a importância de se pregar para todo mundo? Você está vendo a importância de levar o evangelho para qualquer um? Talvez alguém ia dizer assim, não, eu não vou pregar para esse daí. Por quê? Porque ele é rico. Ele está passando numa carruagem. Se fosse hoje em dia, ele estava num carrão, sabe? Com comitiva, com seguranças. Se fosse hoje em dia esse texto aqui. Naquele tempo era como se fosse. Ele estava com um carrão, com seguranças, numa carruagem. E era o mordomo da rainha, e só veio a Jerusalém adorar e estava voltando. Então, se hoje, muitas vezes a gente vai dizer assim, não, para esse não, porque talvez ele é muito intelectual, né? Irmãos, todo mundo precisa de Cristo. Todo mundo. O rico, o pobre, o baixinho, o grande, o gordo, o alto, o baixo, enfim, todo mundo, todos. Então, irmãos, se você está fazendo isso, por favor, não faça mais acepção de pessoas. Se você tiver a oportunidade de pregar, pregue. Tempo e fora de tempo, para quem quer que seja, grande ou pequeno, rico ou pobre, não interessa. E aí, irmãos, Filipe vai para lá, para Samaria, começa uma grande obra e começa a pregar. E aí diz assim, versículo 26 de Atos capítulo 8. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se a tua mãe te chamar, tu sabe que é a tua mãe que está te chamando? Se você não ouvir ninguém, só ouvir uma voz, e a tua mãe te chamar, você sabe que ela te chamou? Se o teu pai te chamar, você sabe que é o teu pai? Você não viu ninguém. Se o teu pai te chamar, você sabe que é o teu pai? Você que é casado com a tua esposa, se a tua esposa te chamar, você sabe que é ela que te chamou? Certamente você sabe, né? E se o Senhor falar contigo, você sabe que é o Senhor que falou contigo? Irmãos, Felipe tinha um relacionamento com o Senhor de tal forma que o Senhor falou assim para ele: levanta e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Vai para o lado deserto. E Felipe se levantou e foi. Ele se levantou e foi por quê? Porque ele conhecia quem estava falando com ele. Irmãos, hoje há uma grande dificuldade dos servos de Deus entenderem a voz do Senhor. Eles não entendem. Eles conhecem a voz da esposa, a voz do esposo, a voz do pai, a voz da mãe, a voz de todo mundo. Mas quando o Senhor fala com ele, muita gente
está pensando, o Senhor está falando com ele está pensando que é o diabo. Sai, pensamento, sai. Não, irmão, é Deus tentando falar com você, meu filho. E Deus não está conseguindo se comunicar com você porque você não conhece a voz dele. Você conhece a voz do Senhor quando o Senhor fala contigo? Eu vou te citar aqui, existem mais, mas eu vou te citar aqui 3 formas que Deus fala conosco. Primeiro, Deus fala conosco através da leitura e meditação da palavra. Você medita, lê, Deus fala com você. Segundo, Deus fala conosco através da pregação da palavra. O pregador vai e prega, ele não sabe da tua vida, ele não sabe do teu problema, ele não sabe da tua necessidade, da tua dificuldade, mas o Senhor fala com você, parece que a palavra foi para você. E tem outra forma de Deus falar. Ele não precisa do pregador, às vezes não precisa que a Bíblia esteja aberta, às vezes uma folha que cai, uma situação, ou qualquer uma coisa que acontece, você comeu, encheu a tua barriga, Deus fala com você. E quando é que eu sei, irmão, que Deus falou comigo? É simples. Quando Deus fala conosco, Ele não simplesmente só fala. Quando Deus fala conosco, Ele cria uma impressão no que Ele fala. Imagina um ferro quente. Imagina aí, um ferro quente colocado assim. Cria uma impressão, criou uma marca para o resto da vida. Irmãos, você sabe por quê que tem muita gente sofrendo e perturbada porque não consegue ser feliz, não consegue se firmar, não consegue fazer nada na vida, a vida dele está meio que parada. Sabe por quê? Porque o Senhor falou com ele para ele fazer alguma coisa e ele não foi que nem Filipe, ele não se levantou e foi. Ele ficou questionando com o Senhor: ah, Senhor, por que eu tenho que ir para o lado do deserto? Ah, Senhor, por que tem que ser eu? Ah, Senhor, o que eu vou fazer no deserto? Não tem ninguém, o que eu vou fazer lá? Ah, Senhor, o porquê disso e porquê daquilo? E enquanto a gente fica nos porquês, ah, Senhor, por que eu faço isso, por que eu faço aquilo? O tempo está passando. E o tempo está passando, e quando você não obedece uma coisa que foi mandada, vira o quê? Desobediência. E Deus não se agrada de desobediência. Então, eu não sei o que o Senhor está falando contigo, mas se o Senhor estiver falando contigo, e certamente Ele está, Ele cria uma impressão em você. Então é uma coisa que não apaga. Não é só um pensamento que passou na tua cabeça, foi só um pensamento que passam milhares de pensamentos na nossa cabeça todo dia, todo momento. Mas quando o Senhor falar conosco, você pode ter certeza disso, cria uma impressão. E se você conhecer a voz do Senhor, quando você reconhecer quando o Senhor fala contigo, você vai obedecê-lo. Você vai obedecê-lo. O relacionamento que Filipe tinha com o Senhor era algo maravilhoso. Aí, olha só, o versículo 26, ele se levanta e vai para o lado. Aí o versículo 27 diz: e levantou-se e foi. Eis que um etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, que era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta esse carro. Filipe foi para o deserto, chegou lá, está lá no deserto. O que tem para fazer no deserto? Tem nada aqui para fazer. Aí o Senhor dá outra instrução para ele e fala assim: olha, se achega aquele carro. Aí ele se achega o carro. Meu irmão, aqui tem uma coisa importante também. Sabe o quê? O terceiro ano do ensino médio nunca vai vir antes do primeiro ano. O quinto período de uma faculdade, nunca você vai fazer um quinto período sem antes ter feito o quarto período. Você nunca vai para a segunda série se você não passou da primeira série. Você está entendendo? Deus não vai te dar uma segunda ordem se você desobedeceu a primeira. Não vai haver segunda ordem. Porque Deus trabalha com etapas. Vai para lá. Senhor, eu já estou aqui. Agora faz isso.
Senhor trabalha por etapas. O Senhor não vai revelar o plano dele para você todinho. O Senhor vai pegar assim, uma folha de caderno, aqui, olha aqui, presta, tá vendo? Isso aqui é o meu plano todinho, detalhado. O que você acha? Você concorda? Não, o Senhor não vai fazer isso com ninguém, com nenhum de nós. O Senhor vai dizer uma partezinha e vai dizer assim, vai ali. Aí você já conhece a voz do Senhor, você vai. Aí Felipe chegou lá. Aí quando Felipe chegou lá, ele falou assim, se achega aquele carro. Aí quando Felipe se achega ao carro, diz assim, e correndo Felipe, ouviu o que lia o profeta Isaías e disse, entende tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou ao Felipe que subisse e se assentasse. E lia, e o lugar da escritura que lia era este, foi levado como ovelha para o matadouro, e como mudo cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondeu o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Irmãos, aqui tem uma coisa maravilhosa também. Sabe o quê? Quem estava com a escritura era o eunuco. Quem estava lendo a escritura naquele momento era o eunuco. Mas Felipe conhecia da história, ele tinha conhecimento da história, e chegou lá e explicou detalhadamente e dentro do texto, anunciando a Jesus, que é o que o texto exatamente está dizendo. Você sabe o que quer dizer isso? Para a gente poder ser um servo fiel, assim como Felipe, a gente precisa conhecer a palavra. Se a gente não conhecer a palavra, imagina que Felipe nunca tivesse visto essa parte da escritura. E aí ele chega lá, e o eunuco fala assim, senta aqui, você entende isso daqui? Ele fala, rapaz, eu também não entendo não. Essa parte eu não cheguei ainda, sabe? Eu já li, mas essa daí ainda não cheguei. Tinha havido alguma coisa? Não. Então, irmãos, é necessário ter o conhecimento. É necessário ter o conhecimento. Sabe por quê? Porque tendo o conhecimento, tendo primeiro, saindo dessa zona de conforto que Felipe saiu, sendo obediente ao Senhor, ouvindo e conhecendo a voz do Senhor, sendo obediente à voz dele, fazendo essas coisas, conhecendo a sua palavra, Deus tem uma obra para fazer em você e por você. Entendeu? Deus tem uma obra para fazer em você e por você. Como assim, irmão? É simples. Deus tinha uma obra para fazer na vida de Felipe. Abençoar Felipe, fortalecer Felipe. Para quê? Para Felipe poder pregar para alguém. Para Felipe poder pregar para alguém. E então, Deus queria fazer uma obra em Felipe, mas uma obra por Felipe. Aí Felipe prega ao eunuco e o eunuco prega para uma nação. Você está entendendo aqui como é que é? Então, Deus quer fazer uma obra em você para quê? Deus quer te encher, Deus quer tirar o que tá ruim, Deus quer como é que a gente pode dizer assim, limar você assim para arrumar as arestas, para quê? Para você poder ser bênção a outro. Irmãos, nessa época agora de redes sociais, né? De Facebook, Instagram, YouTube, os milhões, né, que um monte de gente tem. Quando fala de uma pessoa, pregar para uma pessoa, ensinar uma pessoa, parece tão pouco, né? Uma pessoa. Mas, irmão, deixa eu te falar um negócio. Quando Deus quis fazer a humanidade, Ele fez um homem. Quando Deus quis um povo para si, Deus chamou um homem, Abraão. Quando Ele quis a humanidade, Ele fez um homem, Adão. Quando Ele quis salvar a humanidade todinha, enviou o seu Filho em forma humana, um homem, que é Deus também, Jesus Cristo.
Então, irmão, não menospreze de você achar assim, irmão, mas para que eu não vou assim pregar para um monte de gente, para multidões, eu nem consigo falar para mais de uma pessoa, mas Deus está querendo que você se encha, Deus está querendo que você conheça a voz dEle, Deus está querendo que você esteja preparado para ensinar pelo menos um. Porque talvez esse um que você ensine seja uma bênção para milhares. Amém, irmão? Talvez esse um que você ensine. Filipe já sabia do texto. Ele pregou para o eunuco. O eunuco, diz aqui o texto, versículo 34, Atos 8, 34. Respondendo o eunuco, disse: Rogo-te, quem diz o profeta? Disse mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a certa água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Eu vi um vídeo essa semana, que numa oportunidade eu vou trazer aqui para os irmãos, que ele foi bem forte assim para mim. O vídeo é o seguinte: lá existe um advogado que vai pedir contas suas. Question: what are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. I gotta get up. Evangelist Anderson, I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances. Son, where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burned up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burned up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way.
to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You saw me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Chega para uma senhora e pergunta assim: Dona fulana de tal, onde estão as suas almas? Ela fala: não, mas eu só criei 3 filhos. Foi o que eu fiz, eu criei meus filhos. Eu não fiz mais nada, eu abdiquei da minha vida, da minha carreira, e eu só criei os meus 3 filhos. E aí o Senhor diz para ela assim: olha, mas eram exatamente essas 3 almas que era necessário. Porque por essas 3 almas que você criou, educou e ensinou, o Senhor ganhou mais de 1 milhão de almas. Irmãos, há um lugar em que nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. E lá vai ser para nós recebermos os galardões do trabalho feito ou não. Mas eu creio que lá muitas pessoas vão estar muito felizes porque fizeram para o Senhor aquilo que o Senhor tinha chamado elas para fazer, assim como Filipe. Mas muitas pessoas lá também, infelizmente, vão ser envergonhadas, porque era para elas ter feito algo como Filipe, mas elas passaram a vida toda nos porquês e porquê, e capengando na sua própria vida e nunca fez nada. E o eunuco passou e ela não evangelizou, e a Samaria passou e ela não pregou para ninguém, e a vida passou e ela morreu. E onde estão as almas? Irmão, quando nós estivermos antes do Senhor, não vai ter mais desculpas. Não vai ter mais desculpas. Hoje talvez você tenha desculpa: sou muito jovem. Tenha desculpa: acabei de me casar. Tenha desculpa: não, agora eu já passei da idade, não dá mais para mim. Tenha desculpa: não, eu sou muito ocupada. Hoje talvez você tenha um monte de desculpa, mas diante do Senhor não haverá desculpas. E como nós vamos estar diante do Senhor falando para Ele desculpa, se Ele conhece o nosso coração, se Ele conhece tudo? Irmãos, que nós possamos ser, assim como Filipe, conhecedores da voz do Senhor, fazedores da vontade dEle, e tão sensíveis à voz dEle, que começamos obedecendo desde as pequenas ordens, porque certamente o Senhor vai trabalhar nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento, compreensão, sabedoria, discernimento, para nós podermos entender, Senhor, nós podermos ser um servo assim como Filipe, um servo que foi fiel, um servo que fez a Tua vontade, um servo que ouvia a Tua voz, que cumpria com a Tua vontade, que fez uma grande obra. Talvez, Senhor, a obra que Tu tem para nós, ela é grande porque o Senhor separou para nós. Talvez seja uma pessoa, que nós temos que ensinar, que evangelizar, que trabalhar na vida dessa pessoa. Mas o Senhor sabe o resultado desse fruto tão maravilhoso para o Teu reino e para abençoar muitas pessoas. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos tire as desculpas para que nós possamos, Senhor, fazer verdadeiramente e completo a Tua vontade.
Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.